Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Nosso convidado de hoje já foi um dos maiores ídolos do rock brasileiro nos anos 80. Com a banda RPM, ele lançou Rádio Pirata ao Vivo, que foi o disco mais vendido da história do rock no país. Vendeu mais de 3 milhões de cópias. Mas bem antes desse sucesso gigantesco, ele já tinha uma vida de mudanças e experimentações. Ele nasceu no Rio de Janeiro, filho de um militar, cresceu ouvindo bossa nova e jovem guarda também. Subiu num palco pela primeira vez aos 5 anos de idade e chegou a ser modelo mirim antes de descobrir a música. Na adolescência ele veio para São Paulo com a família e mergulhou de vez nesse universo. Trabalhou num jornal de música e depois como correspondente da revista Som 3 na Inglaterra. Com esse trabalho ele conseguiu morar em Londres, atuando como jornalista musical ainda muito jovem. Foi lá mesmo em Londres, numa cena que estava bem efervescente no começo dos anos 80, ele se preparou para voltar e formar ao lado do Luiz Schiavon o núcleo daquilo que seria logo depois, em 1984, a banda RPM. Essa banda que se tornaria um fenômeno inigualável, né? Até ruir sob o peso da própria fama, da grana, das disputas internas e dos excessos. Bom, e agora 4 décadas depois, com 62 anos de idade, ele segue firme no palco com a turnê XL, que celebra esse percurso de 40 anos de carreira e apresenta também algumas músicas inéditas de um EP chamado Reinventar. Bom, é nesse espírito que o Paulo Ricardo chega aqui para conversar com a gente no Trip FM, para conversar não só sobre a história que ele ajudou a escrever, mas sobre o presente também, o que ainda está por vir. E claro, a gente vai abrir várias gavetas que não costumam ser abertas nas entrevistas normais com o Paulo Ricardo. É com ele que a gente conversa hoje aqui com muito prazer. Paulão, é muito bom, cara, estar com você de novo. Sempre legal quando a gente se encontra, mas é engraçado, né? Porque a gente fica, às vezes, nem se dá conta, mas fica anos e anos sem se falar e acontece essa coisa que aconteceu agora, né? A gente tava conversando aqui antes de começar a gravar e é como se a gente tivesse se visto ontem, né, cara? Já entra numas conversas, assim, de uma intimidade, de um afeto. Eu nem sei explicar muito bem, mas é muito gostoso quando isso acontece. Então, pô, maior prazer estar com você de novo aqui e a gente ter um tempinho para trocar essa ideia e para atualizar. É porque nós temos muitas referências, né, em comum. Então, quando a gente se encontra, eu me lembro imediatamente uma edição assim, tipo, uau, que eu entrei na tua sala e fui direto naquela máquina de fliperama, né? Então, é difícil explicar para as outras pessoas, né, o que uma máquina de fliperama representa para a nossa geração, né? E dentro do fliperama tem várias outras máquinas com diferentes temas, né? E algumas são muito fortes para a gente. Tem máquina dos Stones, do Kiss, Star Wars. Então a gente fica louco com isso. E esse negócio não é digital, né? É uma coisa totalmente física, né? De você usar suas habilidades. A gente gastava nosso dinheirinho ali com fichas para aquelas bolinhas de metal serem disparadas. Isso é uma experiência tão vívida, né? E tão forte. Essa é uma coisa que nos une, né? De fato, eu tenho essa sorte, né? Eu ganhei de presente uma máquina de pinball, de fliperama. Eu prefiro fliperama, inclusive, como para me referir às máquinas, mas... Como diria Rigo Barnabé, diversões eletrônicas. É, exato, cara. Mas é muita coisa legal. Eu tava lembrando aqui, por exemplo, cara, de uma bela noite, acho que foi, aliás, mais de uma, em que a gente se encontrou na casa do Fernando Zarif, né, cara? Isso deve fazer uns 30 e poucos anos. Grande artista plástico. Ele fez a capa dos Titãs. Qual foi o álbum dos Titãs que ele fez a capa? E nós tínhamos combinado fazer uma capa também. Ele era genial. Um pouquinho antes da gente começar a gravar, você estava falando de isso eu sei bem, né, da sua formação em comunicação, em jornalismo, até do seu exercício profissional, né? Na Som 3, etc. Mas queria voltar para trás, porque você mencionou uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, cara, que é o fato de você ser do Rio, isso acho que mais gente sabe, mas de ter estudado em escola pública e tal. Me conta um pouquinho dessa parte, cara, da tua biografia, que talvez seja menos conhecida, né? Como é que é exatamente? Eu acho que, se eu não me engano, seu pai era militar, não é isso? Exatamente. Eu sou
aquela típica criatura dos anos dourados, aquela música incrível de Tom Jobim, que acabou sendo encaixou como uma luva nessa minissérie do Gilberto Braga, Anos Dourados, com a Malu Mader e foi uma coisa que definiu perfeitamente não a nossa geração, mas a geração dos nossos pais, né? Nasci justamente ali onde os militares têm um centrinho, né? Que tem o IME, tem a ECM, tem o Círculo Militar e tal, e é uma coisa assim que está intrinsecamente ligada à minha formação, né? Essa coisa popular do filho de militar com mãe professora, né? E aí, de repente, aos 10 anos, meu pai é transferido para Floripa e eu sou jogado num outro mundo, e aí não tem mais volta. Quer dizer, você passou uma parte da infância em Florianópolis? Meus 10 anos, a idade mais linda da minha vida, eu amo Florianópolis. Eu só não surfei porque eu era míope, um cego, com 4 graus de miopia, mas é um sonho meu. O surf, para mim, é uma utopia, é um sonho. Ainda vou fazer um clipe com inteligência artificial que eu estou surfando. Agora, Paulo, você falou, fui ver umas entrevistas recentes suas para preparar o nosso papo, e eu vi você falando, cara, bom, isso também, já conhecia essa história, estava lá, vivi, né, que o auge do RPM, etc., mas tem um dado que às vezes as pessoas não se dão conta, né, que o RPM arrebentou mesmo, cara, naquele momento de final de ditadura, né, 85, 86, que é exatamente quando nasce a Trip nasce em 86, numa época em que estava começando a ter uma possibilidade de um Brasil mais solar, né? Da gente saindo das trevas ali. Agora, cara, o que eu fico pensando é assim, como é que é viver isso vindo de um background militar, né, cara? Assim, é bem diferente o teu ponto de vista ali. Eu acho muito bom você ter perguntado isso, porque eu tenho claro, um paradoxo aí, né, na minha formação, e ao mesmo tempo, espiritualmente falando, a gente costuma acreditar que Deus nos coloca nos lares onde nós vamos aprender mais. E eu venho de uma família que tem pai e mãe militares, meus pais, meus avós, meus bisavós. Todo meu círculo familiar é militar. Eu sou o único roqueiro, porém eu tenho um primo de segundo grau que é artista plástico, que é o Carlos Zílio, que é um cara, inclusive, que foi perseguido. Eu sempre questionei, eu sempre bati de frente. E como eu cresci na ditadura, eu acho que uma coisa muito interessante foi o fato da gente ter batizado a banda de Revoluções por Minuto, porque eu ouvi meu pai tantas vezes se referir à ditadura, ao golpe militar como revolução, porque eles usavam essa palavra, e a palavra revolução estava estigmatizada. Então, quando a gente retoma essa palavra, isso é uma vitória em si. E a canção Revoluções por Minuto, que dá título não só à canção, mas à banda, é censurada, e quem tem o primeiro álbum, o amarelinho, você virando a contracapa, você tem proibida a execução e radiodifusão pública da faixa Revoluções por Minuto. Então, eu acho que nós tivemos um privilégio, assim, em relação à geração anterior, de viver um momento muito livre, né? Nós podíamos fazer isso, sobretudo nós, RPM, Legião, que lançamos os primeiros álbuns em 85, havia já um movimento de 82, 83, 84, mas nós chegamos em 85, já, infelizmente, Tancredo já havia morrido, o Sarney tinha assumido, teoricamente havia uma anistia e tudo mais, porém nosso LP, né, ainda foi censurado. Paulo, tem uma parte da tua biografia que eu acho legal também a gente puxar, que é menos explorada, porque você é um cara que lida com essa coisa da exposição pública há 40 anos, né? Então
a gente sabe muita coisa da tua história, mas tem uns pedaços que são menos iluminados, assim, né? E eu queria falar sobre um desses pedaços que eu acho absolutamente genial, cara, que é trabalhar na revista Som 3, né? Muita gente agora, a essa altura do campeonato, a maior parte dos nossos ouvintes nem deve saber da existência dessa revista, porque já... Não, a maior parte não sabe o que é revista. Especialmente uma revista que se propôs a tratar de som, né, de música, em todos os seus ângulos, no começo dos anos 80, né? E tinha à frente da redação uma das figuras mais interessantes, talvez, do jornalismo brasileiro, que é o Maurício Kubrusli, né? Cuja biografia está tratada agora num documentário muito interessante aí, que está no ar. Eu acho que na Globoplay, tenho quase certeza que é na Globoplay. Não sei se você chegou a ver, mas que mostra a história dele, né? E o momento dele atual, momento mais delicado de saúde e tudo mais. Mas, enfim, essa parte que as pessoas não te perguntam muito, né? Então, e foi um períodozinho razoável, inclusive que você teve esse privilégio que não era muito comum na época, né? De se tornar um correspondente da revista em Londres, né, cara? Um luxo total nessa época. Como é que você foi parar na Som 3, cara? Como é que era a redação? Como é que era trabalhar com o Maurício? Me conta um pouquinho dessa parte da sua vida. Porra, que alegria poder falar disso, cara, porque durante os meus anos todos, né, nessa aventura do jornalismo, que foi a profissão que eu escolhi, eu vou ser sincero, claro que o rock and roll era o plano A, mas eu amava o jornalismo, Ezequiel Neves, Ana Maria Baiana, essas pessoas para mim eram rock stars, eram ídolos. Para mim, ser um jornalista de música como eles, de cultura, também era um sonho e uma coisa tão gratificante quanto. E eu cresci, da mesma forma que eu ouvia as bandas de rock, eu lia essa informação escassa que havia através dessas poucas revistas, tipo Júlio Barroso, que depois faria a Gangue 90, Tarik de Souza, Alck de Souza, ninguém sabe quem são essas pessoas, né? Mas pra gente isso era ouro, porque não havia nada. Então, o que aconteceu é que eu, de repente, dentro da Galeria do Rock, que era uma galeria fantasma, não tinha nada lá, ali na São João, todo mundo conhece, se transformou no epicentro e tal. Mas quando eu comecei a frequentar, eu tinha 14 anos, 77, eu acho, só havia uma lavanderia, uma empresa, uma loja de revelar fotos e uma loja de discos, a Wallbop Discos. E a gente vivia ali trocando discos usados, novos, e o punk estava explodindo, 77, Sex Pistols, The Clash. E eu era um nerd de 14 anos com óculos, eu tinha uma miopia enorme, e eu convivia com Kid Vinil, com Zé Márcio Penido, e gente, jornalistas, radialistas, eu não tinha a menor ideia. De repente, aí eu saí do São Bento, né, que era ali do lado, fui para o Objetivo e acabei prestando vestibular para jornalismo, entrei na USP e comecei a escrever ali no Almeida, né, que era o jornal do Centro Acadêmico Lupe Cotrim. E aí eu falei, pô, isso não tem repercussão nenhuma, eu preciso procurar alguma coisa melhor, tal. E o Zé Márcio Penido, que era um grande jornalista, difícil mensurar, mas o cara que eu batia papo ali na Wallpop, ele era diretor do Globo Repórter, em São Paulo. E ele falou, Paulo, vai procurar o Canja, são amigos meus, estão montando um tabloide incrível. Eu falei, cara, que delícia. Eu tinha 17 para 18 anos e o Canja, na Alameda Franca, era um tabloide, porra, um negócio, tipo um pasquim da música. Trabalhei lá quase toda a duração dele, aprendi muito com porra, gente
crucial do jornalismo, Antônio Carlos Miguel, Antônio Pinto de Almeida, Sergião de Souza, do Caros Amigos. E eu tinha 17 para 18 anos, falei, cara, eu estou aqui. O Polé, que fez a parte gráfica toda, o tabloide era lindíssimo, graficamente falando, e ele foi muito bem, porém, como é típico do capitalismo selvagem, as grandes gravadoras não investiam, não anunciavam, e ele fechou. Tivemos ainda um show para salvar o Canja. Para você ter uma ideia, Paulo Lima, meu querido, vocês estão assistindo esse veículo maravilhoso que é a Trip. Olha só, quem estava no show para salvar o Canja: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Baby do Brasil. Para vocês terem uma ideia, não dá para imaginar isso. Estou falando de 80, 81. Bom, com tudo isso, a gente não conseguiu salvar as dívidas e tal. Tivemos uma última edição, que a capa foi o Queen, foi a vinda do Queen ao Morumbi, e a capa foi uma matéria minha como jornalismo. Para mim foi a grande. Falei, uau, eu tinha 18 anos, falei, cara, minha matéria de capa. O Canja acabou, foi tristíssimo. Eu falei, Zé Márcio, e agora, cara? Ele falou, vai procurar o Maurício Kubrusny, meu amigo, na Som 3, lá na Lapa, na rua William Spears, e eu pegava um ônibus até o Largo do Patriarca, depois eu pegava um outro ônibus para Lapa e tinha que atravessar ali dentro do trem. Aí eu fui lá, eu falei com o Guimarães, o Esdra Guimarães do Carmo, um querido Guimarães, um beijo. E eu trabalhei nessa revista que era um sonho. E eu acho que quando eu cheguei, tinha um rock assim, que era uma coisa assim, uma migalha para os mendigos. E aí, quem escrevia? Lulu Santos, Júlio Barroso, Ezequiel Neves. Eu tinha 18 anos e falei, porra, eu não acredito. Eu tô aqui com meus ídolos, cara. Aí eu fui até um momento que o Guimarães, o Esdra Guimarães do Carmo, Esdra, ele falou, Paulo, a gente está com um projeto que é o seguinte, revistas, posters. Você topa fazer? Eu falei, claro. É assim, você faz a biografia da banda e aí a gente vai desdobrando a revista e ela vira um pôster. É tipo, claro que era, porra, visando o garoto fã de rock que no quarto dele tinha que ter o pôster da banda favorita dele. Coisa mais linda. O que você ia ter? Porra! Aí eu vou falar uma coisa de jornalista, tá? Eu ganhava por lauda. Então, quanto mais lauda, para mim, melhor. Para você ter uma ideia, o pôster dos Stones era tanta história, isso nos anos 80. Eu tive que dividir em duas edições. Então, os Stones tem 1 e 2. De vez em quando, alguém fala para mim, Paulo Ricardo Medeiros, eu tenho um negócio da Som 3. Falei, E aí eu, fui, entrevistei Iron Maiden na Inglaterra, como correspondente. Tem uma foto, olha só, eu não sei da onde isso veio, mas tem uma foto minha. Aliás, alguém tirou uma foto, deu tirando uma foto do Bruce Dickinson, porque eu fui um dos poucos jornalistas do mundo convidados para assistir a estreia da turnê do 666 Number of the Beast em Birmingham, em 83. Eu estava morando em Londres. E aí chegou nesse momento, eu falei, cara, depois dessa experiência em Londres, eu respondi um anúncio. Eu falei, eu não posso passar por essa experiência sem vivenciar isso aqui. Procura-se vocalista. E eu respondi o anúncio. Eu falei, estou dentro, vamos embora, vamos fazer um ensaio. E eu fui ensaiar com uma banda. Pouca gente sabe disso. Cheguei lá em Londres, os caras, e aí, tudo bem, tudo bem? E aí, cadê a música, né? Cadê a letra? Os caras, não tem letra. A gente vai tocar
E aí você vai cantando. Eu falei, meu irmão, eu sou brasileiro. Como assim? Aí os caras falaram, aí, se vira, cara, a gente vai tocando aí, você vai cantando aí. E a gente, todo mundo com 20 anos, eu falei, tá bom, vambora. Eles começaram a tocar e eu comecei a cantar. Ó, foram 4 horas, uma tarde de sábado, e eu, uau, 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 baby, baby, come on, come on. Meu inglês restrito, aquelas coisas que a gente sabia, misturando Led Zeppelin com Beatles, Rolling Stones, oh yeah, alright. Acabou o ensaio, os caras falaram, porra, do caralho, você tá dentro. Vambora, semana que vem ensaio. Eu falei, putz, e agora, né, cara? Eu tenho que tomar uma decisão, ou eu vou, ou eu fico. Isso foi uma encruzilhada na minha vida. E eu voltei para o Brasil, porque eu achei que eu tinha que trazer toda aquela informação de 6 meses em Londres, riquíssima, um ano incrível, 83, Bowie com Let's Dance, U2 com War, Tears for Fears, Human League, o synth pop estourando. Eu falei, eu entendi o que está acontecendo, Duran Duran. Me correspondi com os que vão por cartas. Inclusive, a viúva dele tem essas cartas. Marisa, me manda essas cartas. E aí eu voltei para o Brasil e a gente começou a trabalhar nessa banda que acabou sendo o que as pessoas conhecem como RPM. Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui para fazer um convite para vocês. Você que está acostumado a ouvir a gente aqui na Eldorado ou na nossa versão em podcast, sabe que a gente está nesse programa aqui há mais de 40 anos, procurando fazer o melhor que a gente pode no sentido de trazer uma informação original mesmo, né? Trazer gente legal que tem o que dizer e que tem como transformar de alguma maneira a vida da gente, né? Essa é a minha intenção aqui quando eu paro para conversar com uma pessoa toda semana, né? E tem uma espécie de aula, um benefício, um privilégio, na verdade, maravilhoso, que eu tento transferir para vocês todos que acompanham a gente aqui no Trip FM, seja no rádio, seja na versão podcast, ou até nos cortes para a internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente lançou uma plataforma, né, um espaço na plataforma Apoie-se, para que você possa contribuir com esse trabalho. Todo mundo sabe, né, qual é a urgência de um jornalismo bem trabalhado, o quanto a gente está precisando disso nesse mundo completamente do avesso que a gente está vivendo agora. Então, a tentativa do jornalismo bem feito, né, do trabalho de comunicação bem feito, é trazer referências críveis, né, pessoas que tenham o que dizer, para que você vá formando a sua consciência, a sua opinião, a partir da sua própria cabeça. Esse é um pouco o trabalho da Trip há mais de 40 anos, e é por isso que a gente inaugurou essa plataforma no Apoie-se, para que você possa contribuir mesmo, financeiramente inclusive, para que a gente consiga fortalecer esse trabalho de tantos anos, né? A publicidade mudou muito, né? Migrou para as big techs, a possibilidade de vender produtos em banca também se diluiu demais. Então, hoje, uma das formas que vários veículos, né, do New York Times, a fanzine, estão usando é justamente buscar o funding público, né? Que as pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, que curtem, que se beneficiam do trabalho, possam contribuir com ele. Então, a hora que você puder, digite apoia.se/trip no seu navegador, no seu celular, onde você preferir para acessar a internet. De novo, é só digitar apoia.se/trip. Você vai cair nessa plataforma que é bem simples, bem direta e bem fácil, para que você possa contribuir com a gente e fortalecer o trabalho aqui do Trip FM e de tudo que a gente faz aqui na Trip. Fica o recado, espero que você curta e possa fortalecer e contribuir. Ô Paulo, essa história, esse período é muito rico, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, aliás, muita coisa em comum. Você sabe que um dos primeiros, acho que o primeiro lugar em que eu publiquei alguma coisa assinado, um texto assinado, foi na revista Som 3, e era uma crítica ao primeiro disco do Lobão. Quer dizer, você vai citando pessoas e coisas, aí eu vou vendo o quanto a gente estava perto, né? Poderia ter se esbarrado até na redação da Som 3, onde eu escrevi a convite do Otávio Rodrigues na época, né? Esse primeiro do Lobão foi icônico na RCA. Foi. E saiu da Blitz, que já foi um escândalo em si, né? Cheguei a fazer umas revistas posters lá na Editora 3 também, quer dizer, a gente não se esbarrou lá por pouco. Ô, Paulo, mas sabe uma coisa que eu fiquei curioso? Porque pelo teu interesse, por exemplo, pela máquina de pinball, de fliperama
e essas coisas todas que você vai lembrando, da foto, das cartas do Schiavon, o jornalista, muitas vezes, cara, ele tem essa vocação pelo registro, né? Eu sinto muito isso claramente na minha história, que assim, você precisa registrar, você precisa guardar, você precisa ajudar que as pessoas do futuro saibam o que aconteceu no seu tempo, né? Tem uma coisa meio... Inconscientemente, né? Inconscientemente. Eu acho que é meio, sei lá, vocação, né? Um chamado de algum lugar em que você tem esse sacerdócio, essa missão, essa sina, né? De ficar registrando coisas. Bonito. Você com tanta coisa que rola na sua vida, que já rolou, você fica registrando, guardando, catalogando, cara. Você tem essa loucura, não? Olha, Paulo, deixa eu te falar uma coisa muito íntima. Eu era molequinho e eu era alucinado por quadrinhos. Eu sou colecionador. Eu enlouquecia meus pais, porque eu tinha todas as edições de todas as revistas de quadrinhos, a Mônica, Disney, Tio Patinhas, Marvel, o Diabo. Quando meu pai se mudou pela primeira vez, eram caixas e caixas, na época eram de madeira. Caixas e caixas, só as minhas revistas de quadrinho. E eu falava, porra, vai umedecer, vai estragar. Eu ficava louco. Ai, caralho. Eu ainda tenho um monte. Vou te falar, eu tenho o Homem-Aranha número 1. É que eu tô no Rio, ele tá em São Paulo. Ô, Paulo, vamos passar para um outro campo aí, cara. Eu tava conversando essa semana, eu tenho filhos de 15 e 20, né? Uma menina vai fazer 20 e um moleque acabou de fazer 15, né? E eu sei que você tem filhos também, né? Quais são as idades? 9, 11 e 13. E a mais velha de 38, né? Dos anos 80. Você tem uma mais velha, né? Tem uma mais velha dos anos 80. E, cara, o assunto que veio na mesa foi a cocaína. Eles queriam saber o que era exatamente. Caralho! Sopra essa merda! Aí eu expliquei, né, cara? Inclusive eu falei, olha, a velha técnica de falar real, né? Assim, dentro do que é razoável, né? Não tem outra técnica. Tem que falar real. E aí eu falei para eles, olha, eu tenho vários amigos que morreram por causa da cocaína. Eu tenho uma cadernetinha minha de telefone. Na época eu usava essas cadernetinhas de telefone, né? Que a gente tinha, tal, com os telefones dos amigos, né? E, pô, Você vai riscando, né? Eu tenho uma cadernetinha dessas dos anos, sei lá, 80, né? Que eu tenho vários nomes riscados lá, de pessoas que morreram ou por overdose ou por complicações diversas que vinham da dependência química ou que realmente ficaram inviáveis, assim, se inviabilizaram socialmente e tal, né? Eu expliquei isso tudo para eles, falei, era um negócio que a gente não sabia exatamente o grau de destruição que aquilo tinha, né? Parecia legal, parecia interessante, tinha uma parada meio de euforia, de uma coisa de... Tinha um glamour, né? Tinha um glamour. E tinha aquela história do Yuppie, né? De uma geração jovem que ganhava... Exatamente, o Gecko, né? O Gecko do... Isso, que ganhava dinheiro em Nova York. Wall Street, E a gente aqui meio otário, assim, meio diante daquele canto da sereia e tal, e do prazer que a coisa também proporcionava, tal, né? Uma parte da nossa geração literalmente foi pro saco, né? Foi embora, foi... na cena do rock and roll, óbvio, você já falou isso 1 milhão de vezes, já deu 50 mil entrevistas, né, cara? De uma certa forma, você até usou essa expressão numa entrevista que eu vi esses dias, e você usou essa expressão, cara, numa entrevista recente, você falou assim, cara, era uma espécie de rito de passagem, fazia parte da cena, como faz até hoje, de alguma maneira, né? Essa coisa de você procurar uma outra dimensão, né? Para o bem e para o mal, né? Eu queria que você me contasse, cara, como é que é hoje, com mais de 60 anos, e continuando na cena rock and roll, a tua visão sobre essa história. Quer dizer, como é que você falaria para os meus filhos sobre a tua visão em relação à cocaína? Tudo na vida tem um contexto. Quando
nós, e eu fico feliz de poder falar nós, porque a gente tem a mesma idade, quando nós éramos adolescentes, nós víamos nossos ídolos e líamos poetas como Blake, como Rimbaud, falar das experiências, paraísos artificiais e tal. Para nós aquilo tudo era um mistério, era uma coisa, as portas da imaginação, né, que deu nome ao The Doors. Então, aquilo tudo, nos anos 70 para os anos 80, parecia uma travessia mística que ia nos revelar muita coisa. Então, não havia essa consciência como... Paulão, eu vou fazer uma metáfora aqui que pode ser uma comparação, né? Como nós vimos vídeos dos anos 60 de filmes onde o médico estava fazendo uma cirurgia, fumando cigarro e falando, bisturi, fumando cigarro. Imagina hoje, qualquer pessoa mais jovem que está nos assistindo, pensar que metade do avião, em metade do avião podia fumar, tá? Que é uma loucura total. Então, se você pensar no cigarro como uma droga, você já começa a entender um pouco do distanciamento que nós tínhamos desse conceito, né? A gente está falando de uma pré-história da droga, não estamos falando de tráfico, não estamos falando de hoje, estamos falando de uma inocência. E aquilo parecia muito libertário e tal, pô, o LSD. Aí Paul McCartney fala, nossa, a gente experimentou o LSD, isso meio que deu origem ao Sgt. Peppers. Paulão, quantos anos a gente tinha? 13? 14? Para a nossa geração, eu não estou dando uma desculpa, tá? Eu só estou contextualizando. Para a nossa geração, essa questão dessas substâncias era muito mais libertária do que uma questão criminal. Infelizmente se tornou. Mas respondendo a sua pergunta, na nossa geração nós tínhamos uma visão de que os Stones, os Beatles, o Led Zeppelin, eles tinham acesso, Estúdio 54, havia, no final dos anos 70, uma euforia, e que Andy Warhol e tal, determinadas drogas estavam ligadas a sucesso, ao acesso, a um tipo de, enfim, uma coisa ilusória, que, claro, poucos anos depois, se transformou no crime organizado. Eu não vou nem ser moralista, eu acho perda de tempo. Tendo passado por isso, é perda de tempo. Você fica ali vendo Cartoon Network e na larica, né? Qual é a grande, né? A grande iluminação que eu vou cobrar do Robert Blake? Falei, porra, Robert Blake, cadê a porta da iluminação que eu estou esperando? Mas também não vou diminuir, eu não posso dissociar minhas experiências das experiências que eu tive com isso. Agora, tendo passado por isso, eu acho que está relacionado, para te responder de uma forma bem objetiva, a um período da tua vida, tua juventude, onde você experimenta um monte de coisas, sexualmente, em termos de alimentação, de esporte, o diabo. Você tem que experimentar para saber quem é você, no que você se encaixa e tal. As drogas fazem parte desse imenso cardápio que a vida tem para te oferecer. Mas eu não recomendo. Tendo passado por isso, vivido numa época em que as drogas tinham um protagonismo, eu acho que é uma grande perda de tempo. Nós vivemos uma época em que não se sabia que diabo era isso. Como nós vivemos uma época pré-Jane Fonda, a gente não sabia que todo mundo tinha que malhar. Como nós vivemos uma época que o médico operava fumando. Acabou. A gente já sabe como é. Então, se você quiser se drogar, e todo mundo, porrada de gente vai continuar se drogando, é por sua própria conta e risco. Se você não quiser malhar,
problema seu. Hoje todo mundo sabe. Em nossa defesa, nós não sabíamos. Parecia uma coisa muito legal na época, muito mágica, muito mística, glamurosa, rock and roll. Não recomendo. Não faça isso em casa. Ô Paulo, nessa tentativa de... Pô, você deve estar percebendo, né? A gente não está falando aqui do estouro do RPM, depois da briga do RPM. Eu estou querendo procurar abrir outras gavetas aqui que eu estou achando bem legais. E tem uma que você mencionou agora há pouco, né? Aliás, você falou tanto na importância de experimentar, né? De vivenciar diferentes papéis. E você falou, cara, de ter contracenado com o Paulo Goulart numa novela da Globo, né? Eu não me lembro, eu vejo artistas mais ou menos da nossa geração, né? Experimentando coisas legais, quer dizer, sei lá, o Arnaldo Antunes, uma hora é escritor, outra hora ele é roteirista, outra hora ele é poeta, outra hora ele é cantor, por exemplo, para citar um, né? Mas eu não vejo muitos caras dessa turma, cara, que foram para as artes cênicas. Tem o Paulo Miklos, né, que excelente ator, né, cara? Arrasou. Um ator genial, ele se revelou, né? Mas me conta aí, cara, desse teu momento de ir para uma novela, né, cara? Um negócio sério, né, bicho? Deve ser difícil, deve ser trabalhoso. Como é que foi essa época aí? Como é que isso aconteceu? Foi um telefonema. Um simples telefonema. Eu estava jantando e me falaram, Luiz Fernando Carvalho quer falar com você. Sabe aquela coisa assim, tipo, eu só conheço um Luiz Fernando Carvalho, né? Eu acho que todos nós só conhecemos um Luiz Fernando Carvalho. Um puta diretor, um cara talvez esteja ali no Olimpo dos diretores, um cara que fez filmes incríveis, novelas incríveis, que tem uma história, né? Uma biografia diferenciada, mesmo na grande história que eu admiro da teledramaturgia, né? Ele é um cara diferenciado ali, ele está no topo do negócio, em novelas épicas e tal. E aí você está jantando e alguém fala, o senhor Luiz Fernando Carvalho quer falar com você. Eu falei, tá, que pariu, você tem certeza? E aí ele me falou, olha, me fez esse convite. Eu entendo que foi uma emergência, né? Eu vou ser sincero, eu não acho que ele me ligaria se não tivesse havendo uma crise na novela. A novela Esperança tinha tudo para ser mais um grande sucesso da Globo, roteiro do nosso Benedito Rui Barbosa, aquelas coisas da Itália, da colonização. Porém, naquele momento, o Benedito estava muito ruim de saúde, a mãe dele estava muito ruim de saúde, e ele precisou parar de escrever. Aí chamaram o Valcir Carrasco. E nesse momento dessa atribulação toda, o Luiz Fernando me ligou e eu fiquei super lisonjeado, porque, claro, todos nós brasileiros somos fãs dessa nossa teledramaturgia. Porra, enfim, não só na parte musical, eu tenho 13 canções em novelas, e fora o tema do Big Brother e tal, e ter sido convidado para fazer um papel de ator, uma coisa histórica, uma novela épica dessa, eu fiquei super feliz. E eu falei com ele, eu falei, pô, jura, você tem certeza que você tá? Ele falou, não, vamos embora e tal. Eu preciso de um antagonista pro Gianecchini, porque ele está casado com uma italiana, tendo um caso com uma menina judia. A italiana era Priscilla Fantin, a judia era Ana Paula Arósio, e eu preciso de alguém para bagunçar o coreto dele, que você vai ser um judeu que vai perturbar essa relação dele com a Ana Paula Arósio. Falei, cara, que maravilha. Eu fui o Samuel Stein, um cineasta, filho do John Herbert, que chega da Alemanha em 1938, próximo à invasão nazista, fugindo dessa invasão para o Brasil, e de repente eu estou ali numa mesa com Paulo Goulart, brigando com o Gianecchini, contracenando com a Paula Arósio, e eu falava assim,
que eu estou fazendo aqui? Em algum momento alguém vai falar, quem é esse cara? Tira esse cara daí. O que esse cara está fazendo aí? Mas eu vou te falar uma coisa, adorei. Adorei. Falei com o Raul Cortez, falei, Raul, você é um monstro, eu estou muito nervoso, o que eu faço? Ele falou, brinca. Nossa, falei com o Paulo Goulart, cara, Paulão, eu não acreditei que eu estava ali, cara. E eu estava assim, com Goma Lina, todo um personagem de 1938. Aí eu estava, de repente, lendo um jornal, fumando um cachimbo. O jornal era do dia correto, daquele dia. O cachimbo tinha um fumo da época, o fósforo era uma marca da época. Tinha uma pessoa para cuidar da minha roupa, uma pessoa para cuidar da minha maquiagem. Eram 500 profissionais envolvidos naquilo para o capítulo chegar naquele dia. Estava todo mundo desesperado porque mudou o autor. Então a novela chegava assim, 5 minutos antes, na central da Globo, ali no Jardim Botânico, para todo o Brasil. Todo mundo estava estressado. E eu assim, para mim era um filme do Elvis, né? Eu falei, porra, que barato. Mas foi difícil, mas eu fiz grandes amigos, Maria Fernanda Cândido, Gianecchini, foi muito legal, foi muito legal. Faria outras vezes, novela de época, é uma coisa assim, tipo, uau. Imagina para mim, eu sou do rock, né, que é uma forma de arte contemporânea e tal. Eu estava ali em 1938, eu faria outras novelas, adorei, foi muito legal e tiro meu chapéu, não é à toa que a Globo tem essa excelência em novelas no mundo inteiro, elas são exportadas para 120 países, foi foda, fiz grandes amigos. Bom, já tá dado o recado para os diretores, se quiserem convidar. Ô, Paulo, eu tava numa oficina de moto agora à tarde, cara, e o mecânico, que é um cara gente boa pra caramba, falou assim, o que você vai fazer agora? Tá falando, não, eu tenho uma entrevista, vou entrevistar o Paulo Ricardo. Falei, você tem alguma pergunta para ele? Perguntei pro cara, né? Falei, eu tenho. Não, olha só, cara, como é interessante, né? Como essa coisa... Eu sempre tive muita curiosidade sobre essa coisa da fama, da exposição pública. Eu acho isso bem louco, né? Bem interessante, perigoso, meio também assustador, né? Mas esse cara, ele vira e fala assim, pô... Pergunta para ele se ele... ganha. Não, ele falou assim, pô, esse cara é muito rico, né? Eu falei, eu não sei se ele é muito rico. Ele falou, não, ele é muito rico, mas ele torrou tudo. Você é muito rico e torrou tudo? Eu acho que viver de música, de arte no Brasil é bem difícil e é um talento, né? A questão da administração da grana é um talento que eu valorizo, admiro muito. Infelizmente não é um dos meus talentos, mas não. Eu acho que a pessoa muito rica, por definição, seria aquela pessoa que poderia não trabalhar mais, só viver de renda. Não estou nesse patamar. Mas, por outro lado, mesmo que eu estivesse, eu continuaria fazendo shows porque eu amo o que eu faço. Agora, é um privilégio, independente de você acumular, ser muito rico, não ser muito rico. Trabalhar com o que você ama e viver do que você ama, isso é maravilhoso. Ainda mais assim, como é uma coisa que depende das outras pessoas, né? Não sou eu que decido. Como eu sou uma pessoa pública, tem show, a gente fala, tem show, as pessoas vão, as pessoas não vão. Então, poder viver de música, do que eu amo, fazer novas músicas, apresentar essas músicas, apresentar as antigas, as novas, as pessoas saberem que eu vou, talvez, tocar aquela que eu ouvi, mas talvez não, e que tem músicas novas, e assim, essa adrenalina que a gente vive no palco, isso que é uma coisa muito difícil de você passar para outras pessoas, é maravilhoso. Eu não acho que a gente seja bem remunerado, já que você está falando de uma coisa muito específica,
nós tivemos um baque muito grande, e eu digo nós, todos nós, artistas, né, da música, com o streaming, porque o streaming ele detém o poder dos criadores do software com as grandes gravadoras que têm os catálogos. Então, me parece que hoje em dia é 70% para as majors e 30, 40% para o pessoal do Daniel Ek, se você viu o, o seriado no Spotify ou na Netflix. 70-30 ou 60-40, enfim. Para o artista, é muito triste, porque eu vi um post do Pharrell mostrando um cheque que ele recebeu do Happy, because I'm happy, clap along. Era assim, tipo, US$ 1.200. Então você tem que ter 1 bilhão, sei lá, para ter US$ 1.000. Você recebe 0,0000013 por cada download, por cada música que você tem, uma pessoa que te ouviu e tal. Então a gente está vivendo uma época muito difícil em relação a, digamos, enriquecer como um artista. O que eu fico mais preocupado, eu não estou nem reclamando, tá? Eu só estou constatando. Existem compositores, grandes compositores, que não fazem shows. O que eu fiz aqui? E que vivem da execução. E isso é uma coisa muito cruel, porque nem todo compositor é performer. Eu, como performer, eu amo fazer shows e, porra, tô fazendo shows aí o tempo todo. Sempre fiz, sempre falei, é a coisa que eu mais gosto. A receita vem dos shows. Agora, do ponto de vista da administração, sim, existem contemporâneos meus que administraram melhor a grana e que podem se dar o luxo de não trabalhar mais, mas respondendo com muita sinceridade, humildade, não, eu preciso trabalhar, eu preciso ver shows, mas mesmo que eu não precisasse, eu faria shows do mesmo jeito, e isso é uma questão muito rápido, isso essa questão do sucesso e do dinheiro, de como ele se movimenta. Paulo, eu fiquei pensando depois, cara, de onde ele tirou isso, né? E só posso imaginar que é um fragmento de conhecimento. É um cara novo, o cara mais novo que a gente, ele tem uns 40 e pouco. Ele deve ter guardado uma imagem, cara, lá do RPM, bombando, vendendo milhões de discos, e depois o Abrigo, o Fim e tal. Quer dizer, ele deve ter isso como referência, né? Pô, o cara ganhou muita grana e depois torrou essa grana, quer dizer, só pode ser isso. E aí eu te pergunto uma outra coisa, cara, que é isso, cara, assim, você tem uma vida tão cheia de coisas, né, cara, desde, pô, de novela a música do Big Brother, com não sei quantas versões dessa música, 20 versões, 11 versões, quer dizer, é tanta coisa, cara, tanto show dos Beatles, show de... Pô, e assim, ao mesmo tempo, cara, é impossível se desvencilhar desse recorte, né? Essa fotografia é muito cravada na pedra, assim, né? Do RPM bombando, depois brigando, depois acabando, depois não sei o quê. Isso enche um pouco o saco ou não? Ô, Paulão, que prazer falar com você, cara. Que prazer. Independente de qualquer coisa, você sabe que você é diferenciado no jornalismo, não existe mais isso que você faz. A gente está. Eu outro dia vi um Instagram do Samuel Rosa falando que tem tanto achismo, cara, influencer, porra. Não, eu não quero falar mal de ninguém, só quero falar bem de você, tá? Então, é um prazer falar com você. A gente se conhece há tanto tempo, mas é sempre um prazer falar com você. Isso se torna cada vez mais intelectualmente valioso. E eu espero que as pessoas tenham noção disso, porque, porra, a informação diluiu, é, ficou aguada, ficou difusa, ficou confusa. Então você tá ligado, você que tá ligado em fontes como essa, como a Trip, porra, tem muito valor, cara. Eu acho que a gente tem esperança, tá, no futuro, e a gente está tentando levar esse bastão aqui.
Agora, dito isso, eu não tenho a menor lembrança do que você me perguntou. Não, essa. Bom, primeiro, obrigado demais, cara, por esse carinho e por essa declaração aí que vai pro coração. Cara, o que eu perguntei foi o seguinte: com tanta coisa que você faz, né, cara, muitas coisas, inclusive de grande espectro, de grande alcance, né? Não é que você não fez sucesso pra cacete nos últimos anos. Mas é tão forte aquele registro, né, do RPM, da ascensão e queda do RPM, que fica meio. É como se fosse uma espécie de jaula, assim, uma espécie de gaiola de ouro, assim, que você fica, querendo ou não, preso ali, né, associado àquilo. Eu perguntei se isso às vezes te enche o saco. Assim. Quando eu era criança, meu pai me levou para ver Roberto Carlos no Ritmo de Aventura. Eu tinha 5 anos, 67. Eu falei, caralho, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Adorei. O cara canta, dirige os carros, mulheres, banda, legal pra caramba. Depois eu fui impactado pelos Beatles e falei, eu quero ter uma grande banda, eu quero ter uma banda. Não quero mais ter Roberto, eu quero ser os Beatles. Aí, aos 16 anos, eu conheci o Schiavon. Aí ele falou, você quer fazer uma letra para uma música que eu tenho? Eles brigaram, né? Eu fui lá no ensaio, eles brigaram, era uma banda de cover do Deep Purple. Eles brigaram. Ele falou, quero fazer música inédita, música em português. O cara falou, não. Aí perguntaram, o que você acha? Eu falei, porra, a gente mora no Brasil, né? Vamos fazer música em português. Os caras brigaram, acabou a banda, o Schiavon falou, faz uma letra para mim. Eu falei, vamos embora. Começamos a trabalhar junto, eu tinha 16 anos. Então, quando a gente fez sucesso, eu tinha 22 anos. Parece que foi rápido. Não foi rápido. A gente trabalhou muito naquela casinha, naquele quartinho do esqui, na Cardeal Arco Verde, 528, tá? Para você que é fã. Cardeal Arco Verde, 528. Foi lá que nasceu o RPM, lá que a gente fez todas as demos. E a gente ficava lá, pá. Bom, aconteceu tudo. E, enfim, brigamos, voltamos. É tipo um casamento com uma pessoa que você ama, né? O RPM, quando eu penso nisso, é óbvio, eu sou jornalista, né, Paulo? Então eu li, biografei muitos grandes caras e tem muitas entrevistas e muitas respostas boas que ficam na minha cabeça. Tem uma delas que é exatamente essa, que fazem muito Paul McCartney. Falou, os Beatles são um fantasma na sua vida? E ele fala, sim, é um fantasma, mas é um fantasma camarada. Tipo um Gasparzinho, né? Então a IBM, para mim, teve um momento, são momentos, né? Como o Paul McCartney teve o Wings, ele não quis fazer Beatles, e teve um momento que a gente não queria, e eu não queria repetir uma sonoridade, RPM e tal. Mas, assim, não tem como você se libertar, e nem tem por que querer se libertar de algo onde você estava ligado intrinsecamente, né? Artisticamente, fonograficamente, contratualmente, existe o RPM. Você vai lá no Spotify, tem o RPM. Mas são minhas canções, então eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não posso ter um conflito comigo mesmo. E conforme o tempo vai passando, nós tivemos, nesses últimos anos, a perda do PA, que era um cara, uau, era o John Bonham do negócio, era um cara amado, folclórico, um arquétipo do rock and roll. Depois tivemos a perda do Schiavon, que era, porra, meu parceiro, fez tudo isso comigo, um tecladista ainda hoje, e eu acredito que dificilmente vai ser equiparado, vai ser, sabe, difícil, porque ele estava apaixonado por aquilo na época em que aquilo estava acontecendo, e ele chegou num nível de excelência e de musicalidade, de colocação daquela tecnologia na música pop daquele momento, que era totalmente dentro daquele contexto do synth pop.
dificilmente alguém vai conseguir bater o Skinner dentro desse contexto, tá? O cara é foda, cara. O cara é foda, foda, foda. Nós tivemos conflitos, eu não pude, nos últimos anos, não éramos próximos para eu dizer, porra, Skinner. Assim, tem gente que tem o privilégio de viver a vida inteira com a primeira namoradinha, casar e ter filhos e tal. Nós tivemos uma história, uau, incrível, explosiva, mas nós não continuamos. Brigamos, voltamos, brigamos, voltamos, mas foi lindo, tudo que a gente fez foi lindo. Então, assim, RPM, para mim, é uma honra, é uma honra. Esses caras, a química que a gente tinha, é uma mega cena, cara. Você ter banda é pior que casamento. Casamento é difícil, porque é uma pessoa. Imagina a banda, que são mais 3 ou 4 héteros, sem sexo. Porra, qual é a chance disso dar certo? É mínima. Então, quando você tem uma banda que dá certo, cara, isso é incrível. É claro, você não pode ter tudo. Você não pode ter intensidade, longevidade. Quem tem tudo? Ninguém tem tudo. Os Beatles não tiveram tudo. Nós tentamos ter uma gravadora, perdemos dinheiro. Não dá para ter tudo. Mas nós tivemos coisas que nós nunca sonhamos. O RPM chegou em patamares que nós nunca sonhamos. Nós éramos muito humildes, viemos do rock progressivo, depois ficamos muito envolvidos com o pós-punk, do Joy Division, do The Cure, Echo and the Bunnymen. A gente queria fazer uma banda legal, e cool, e nós tivemos um sucesso, Paulão, uau! A gente nunca imaginou que a gente fosse ter um sucesso popular nesse nível num país como o Brasil, que é um país da MPB, da música romântica, tal. Então, o que aconteceu com a gente, eu acho que, porra, diariamente, em cada show que eu faço, eu procuro honrar essa herança, eu procuro honrar, agradecer esses fãs, essas pessoas que fizeram do RPM esse fenômeno que foi. E só tenho a agradecer. Foda. Eu procuro, musicalmente, dar continuidade. É difícil, porque, enfim, eu tenho claro, ambições musicais, coisas que eu gostaria de fazer. Mas eu cheguei num ponto, de maturidade na minha vida, eu acho que me sinto hoje muito RPM, tá? Tudo que eu faço, eu sinto a presença do RPM como uma entidade, como sonoridade, e fico muito feliz com o fato de que, por algum motivo que não tem nada a ver com isso, a música pop hoje tem muito dos anos 80. Você ouve Harry Styles, você ouve The Weeknd, você ouve Taylor Swift. Fala sério, você ouve The Weeknd, você fala, isso não é o A-ha? Isso é muito A-ha. Aí você ouve o A-ha depois, parece que foram lançadas na mesma semana. Então assim, cara, a nossa história como RPM foi conturbada, mas a paixão e tal, mas foi muito linda. A gente se deu muito bem, a gente viveu intensamente aquilo. Agora, hoje, a cada show que eu faço, eu procuro honrar aquilo que foi lindo, maravilhoso e me surpreende que ainda as pessoas estejam felizes em estar ali cantando, dançando aquelas músicas, porque eu pretendo continuar fazendo mais e melhores músicas, porque isso você sabe, né? Trabalhar com o que a gente ama não tem nada melhor. Paulo, falando nisso, para a gente fechar aqui, aliás, as motocicletas estão atravessando a nossa conversa aqui, porque eu estava lembrando que XL é uma das motos mais tradicionais da história do motociclismo mundial, né? E é o nome da sua turnê, claro, evidente em referência aos 40 anos, né,
da sua carreira. O que você está sentindo, cara, sobre essa turnê? Enfim, por que a gente deve ir lá? O que está acontecendo ali nessa turnê? Paulão, eu não sei que coisa louca é essa que parece que a gente se falou anteontem, tudo, tudo aconteceu antes de anteontem, e que eu não falo com você faz uma semana, e eu peguei esse XL, eu falei, porra, eu espero. Tem um monte de coisa fazendo 40 anos, Zeca Pagodinho, Axé Music, sei lá, um monte. E eu fiquei quietinho, falei, espero que ninguém perceba que XL é 40 em romano. Isso foi um ano e meio de medo, né? E ninguém percebeu. Então, deu certo a turnê XL, que as pessoas também, as pessoas mais, digamos, imaginativas, acham que se refere a uma outra coisa, que é o extra large, né? Que é bom também, porque é o meu maior show na medida que eu preciso abranger 40 anos de carreira, e aí eu faço um pouco mais, é um show mais longo e tal. Agora, para mim, eu sou muito. Eu estou olhando muito para frente, mas ao mesmo tempo é bonita essa responsabilidade e esse agradecimento ao público de fazer as coisas que você se tornou, enfim, um sucesso. É curioso, sucesso. A pessoa fala assim: você faz sucesso. Não, você não faz sucesso. Você faz um trabalho e as pessoas transformam isso num sucesso. Então, esse verbo, gramaticalmente falando, você não faz sucesso. Você faz um trabalho e as pessoas transformam isso num sucesso. Então, eu procuro devolver o sucesso que as pessoas fizeram, mesmo não estando de acordo com o meu gosto pessoal, que acontece muito, nesse show. Então, esse show de 40 anos procura abranger todas as fases que eu vou te falar, teve um momento pop romântico que chegou uma hora que o RPM voltou e eu falei, romântico, caralho. Porém, fez sucesso, são grandes canções, são legais. Eu volto ali. Tem uma galera de 30 e poucos anos que sempre me falou, porra, Paulo, faz uma música do Spirit. E eu falei, o quê? Spirit, o Corcel Indomóvel, o Corcel Indomóvel, que é um filme da DreamWorks. Ah, tá bom, eu faço. Eu fiz um álbum, um sonho meu, com Toquinho. Toquinho e Paulo Ricardo cantam Vinícius. E eu faço Chega de Saudade. Então, nesse show, eu faço tudo. Claro, não dá para fazer tudo, mas são mais de 2 horas de show. Então, é XL nesse sentido. Porra, e é muito bom, porque é musicalmente muito rico, é gostoso. Claro, você vai fazer, como os Stones, um show de grande sucesso a vida inteira. Todos os grandes sucessos estarão lá, fiquem tranquilos, mas eu queria fazer outras coisas. Tem uma música, por exemplo, que eu amo, que é do Edu Lobo com Vinícius. Reza a lenda que a primeira letra que o Vinícius fez para Edu Lobo, que se chama Só Me Fez Bem, que eu gravei no meu álbum de 97, O Amor Me Escolheu, que se chama Só Me Fez Bem. Cara, a música é linda e ela é tão rica harmonicamente, ela tem uma coisa meio Portishead, meio trip hop, ela vai meio James Bond. E eu faço. E aí, quando tinha dúvidas, eu fiz enquetes no Instagram. Falei, gente, não vai dar para fazer tudo que vocês querem, então vamos escolher essa ou essa. Aí as pessoas votaram. Esse álbum ou esse álbum? As pessoas votavam. Desse álbum, quais são as 3 favoritas? As pessoas votavam. Então, é um show muito completo, é um show com 3 telões, câmeras ao vivo, figurino do João Pimenta, que eu amo, e eu sinto que é um passo à frente, sem olhar para trás.
porra, é uma alegria muito grande. E eu tenho esse privilégio, né, de ter tido uma música que ficou em primeiro lugar esse ano todo nas rádios pop rock de todo o Brasil, que é o Verso, com Rogério Flauzino. Então, não é uma turnê nostálgica, é uma turnê de comemoração, de agradecimento do que aconteceu e olhando para frente, porque tem música nova aí, tem álbum novo aí e tem muita coisa para acontecer em breve, em breve. Eu não posso contar, eu fico aflito e ansioso, mas eu não posso contar, mas tem muita coisa bacana, surpreendente para acontecer. Paulo, eu vou direto aqui pro final, cara, porque a gente já fez as declarações de amor recíprocas, mútuas, né? Mas, assim, não posso deixar de dizer que foi um enorme prazer te reencontrar, colocar a conversa em dia, te ouvir, saber o que está acontecendo. Olha, eu não sei se eu dedico essa conversa ao Capitão Asa, né? O Capitão Asa ou ao Homem-Aranha, cara, mas de qualquer maneira, cara, te agradeço demais, Paulo. Foi muito gostoso te reencontrar e ver quanta coisa a gente tem em comum aí, né? 5 de dezembro, faço questão que você vá no Vibra, que é o antigo Credit Card Hall, ver esse show de 40 anos. Você é meu convidado, por favor, não marca nada, 5 de dezembro. Já, como dizem aqui, eu já saved the date aqui, tá? Fechou. Save the date. Paulão, beijo enorme, obrigado, parabéns, cara, por o conjunto da obra, né? Tanta coisa legal feita aí para as pessoas se emocionarem, né, cara? Tem dado certo, acho que você tem emocionado muita gente. Como é que é aquela frase da Rita Lee, né? Eu sei que eu fiz um monte de gente feliz, né? Gente feliz! Acho que você pode assinar embaixo dessa frase aí, com certeza, cara. Beijo, querido! Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né. Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Eldorado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, a sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda. Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984. Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!